Então, vou colocar aqui uma frase do Sabatiro que ele fala assim: para liderar, uma pessoa terá que abrir mão de parte do que faz de melhor, isoladamente, para levar um grupo com potencial a atingir o seu melhor. Ok? Concordam? Wellington, pode falar, Wellington. Professor, aquela questão que o senhor estava falando do pastor centralizador, também não fica um pouco assim de responsabilidade do conselho, porque às vezes a igreja fica com a cara do pastor, porque muitas vezes também o conselho, né, não toma partido, né, fica um pouco que acomodado, né, o pastor está fazendo tudo na igreja, está criando projeto, deixa com a cara dele, então tá tudo certo, e a gente fica aqui na nossa, né, por mais que o pastor seja centralizador, mas o conselho muitas vezes, eu entendo que em algumas situações se acomoda, né, com o pastor agindo dessa forma, e fica mais no projeto do pastor do que no projeto da igreja, né? Sim. Aí o pastor sai o projeto e a igreja não tem projeto. Exato. Não, é bem apontado, Eli. Porque, assim, nós muitas vezes, isso acontece em algumas comunidades, né, que o pastor, ele chega, ele vai tomando conta, ele até porque ele, né, tem as qualificações melhores, ele acaba se impondo, se colocando à frente do conselho dessa forma, e aí ele consegue ganhar a confiança da igreja, e aí ele vai nadando de braçada. E o conselho, muitas vezes, fica refém, né, do pastor. Como, ao contrário, pode acontecer também, o pastor fica refém do conselho também, não é? Mas, assim, mas isso é o perigo disso daí, como você colocou, de centralizar, de trazer tudo para si, é porque é a cara dele que fica aí estampada na vida da igreja. E aí, a hora que há uma mudança, ele sai, né, muitas vezes, todo aquele projeto, toda aquela caminhada, ela se interrompe. Né, ela se interrompe. Não é um modelo da igreja, não é um perfil da igreja, mas é um perfil do pastor, é um perfil da pastora. Tá? Isso é ruim, isso é perigoso. Né? O Almir vai falar já, é só uma coisa, por exemplo, um projeto. Ô, professor. Pode falar, Almir. Pode falar. Não, professor, por favor, o senhor, que é isso? Hã? Por favor. Não, é só para concluir. O senhor pode... Um projeto que você coloca na vida da igreja, por exemplo, um projeto diaconal na vida da igreja, na qual a igreja vai desenvolvendo aquele trabalho, mas que ele fica só, né, com a cara, né, do pastor, a tendência é quando ele sai, aquele projeto morre. Ele paralisa. Por quê? Porque ele estava em função daquele pastor, daquela pastora, daquele líder. E isso é muito perigoso. Você tem que construir com a igreja para que a igreja possa abraçar e a igreja, então, entender que aquele projeto é um projeto da igreja e não um projeto, né, do pastor. Assim, a fim de que, se ele sair, o projeto continua da mesma maneira. Aí vão se pegar, inclusive, por exemplo, um conselho tem que saber qual é o perfil da igreja, qual é a visão da igreja, para que ela vá, então, trabalhar, né, o pastorado dentro desse perfil. Né? Isso é lógico, né? Se for alguma coisa que está tudo errado na vida da igreja e tal, é lógico que muitas vezes tenta se construir uma nova visão, né? E vai em busca até de um pastor de uma visão diferente para a vida da igreja. Mas é importante que o conselho esteja participando disso para saber, para entender e tomar as decisões que precisam ser tomadas e não deixar simplesmente para que fique tudo sobre, né, aí as costas do pastor. Oi, Almir. Professor, a minha pergunta é em relação à questão civil, da responsabilidade civil do pastor. Né? A legislação civil determina que a sociedade religiosa, ela tem ali um responsável, via de regra, é o pastor. Né? Isso. Quais os problemas e quais atribuições, que tipo de situação que o pastor pode... aliás, qualquer um de nós, quando formos pastores, podemos encontrar na nossa vida prática. Né? Por exemplo, hoje, uma situação de crime, por exemplo, uma situação de pedofilia, estupro, dentro da igreja, ou de algum irmão, e etc. Como que a gente encaminha para
a questão legal propriamente dita, caso de polícia e papapá por aí? Como é que funciona isso? Essas questões, né, quando... eu vou falar de questões que eu já peguei, tá? Eu nunca peguei, assim, uma questão de pedofilia, por exemplo. Essa eu nunca peguei. Mas eu já peguei questões de agressão à mulher. Sim. Né? Isso eu já peguei. A minha forma de tratar, não estou dizendo que eu sou certo, que eu sou correto, né? Mas eu trato, né, primeiramente o seguinte, embora não sou eu que faço a denúncia, mas eu trato com a pessoa que foi agredida para que ela possa fazer um boletim de ocorrência. Né? Meramente faça um boletim de ocorrência, porque quem agrediu uma vez, agride outras vezes. E normalmente quando se fala assim, a primeira vez é porque já foi outras vezes, isso já aconteceu. Né? Então eu falo assim, né, faça isso e nós vamos tratar pastoralmente depois. Né? Ou vai tratar junto, tá? Mas primeiramente se proteja legalmente aí nessas questões, porque é muito sério isso. É muito sério. Eu conheço casos aí né, que trata de uma forma somente pastoral ali, né, e aí as agressões continuam, e aí chega até realmente a situações muito complicadas em que aquela pessoa, no caso a mulher, né, ela é agredida de uma maneira muito violenta mesmo, e aí a situação, né, se tornou pior. Né, isso quando não acontece até de matar. Então, eu acho que a gente tem que tratar, no meu ponto de vista, eu acho que tem que tratar, se fosse um caso de pedofilia, eu ia fazer da mesma maneira. Né? Se chegasse para mim, eu falasse, olha, você tem que fazer essa denúncia, e aí nós vamos tratar pastoralmente. Né? Até porque se você orientar o contrário, depois você não tem como pastorear, porque você está errado. Exatamente. Né? Então, assim, eu não posso, nós não temos aquela, embora é confidencial, é uma relação de confiança com as pessoas que nos procuram. Por exemplo, nem tudo não, a maioria das coisas que me procuram pastoralmente, eu não levo ao conselho. Tá? Eu já falo para o conselho desde o início, desde o começo, nas primeiras reuniões, já coloco, olha, eu trabalho com atendimento pastoral, aconselhamento, tal, e ali é uma relação de confiança. Eu não tenho que levar para o conselho da igreja, a não ser que seja coisas que precise da atuação do conselho, um caso disciplinar, assim e tal. Mas se eu posso tratar pastoralmente, eu vou tratar pastoralmente, e eu não tenho que ficar abrindo para o conselho da igreja, não é? Então, no caso desses casos aí de crime, aí sim, é um caso, por exemplo, né, exemplo disso, é um caso que eu vou colocar para o conselho da igreja, né, já vou deixar muito claro, falar, tem que se fazer a denúncia e tal, e já coloco para o conselho da igreja, também já falo que vou levar para o conselho da igreja, porque o conselho tem que estar junto, dando respaldo a isso daí, né, porque não é tão simples assim, né, respaldo pastoral, um respaldo civil e criminal. Pastoral e até civil e criminal também, no caso de precisar, né? Porque a igreja vai ter que, às vezes, contratar advogado, né? Se vier alguma, né, nesse sentido. Mas é mais um respaldo que eu vejo, assim, acima de tudo, pastoral, né? De estar junto, sabe? De companheirismo, de estar junto. Porque muitas vezes, né, eu conheço colegas que foram ameaçados quando falou para a mulher, por exemplo, fazer o boletim de ocorrência, e aí o marido ameaça e quer bater no pastor, aquela coisa toda, entendeu? Então, é importante que você tenha, né, os seus irmãos e irmãs ali junto com você nessa caminhada, entenda o que está acontecendo ali. Né? Então, e o 38 também do lado, né? Oi? E o 38 do lado também, né? Não, eu sou contra a arma. Eu também. Eu então, também sou contra a arma. É muito delicado, viu? Não, é difícil, eu sei disso, que é bastante complicado. Né? Então, né, você pega, né, situações, por exemplo, eu sei, assim, existe o mundo ideal, gente. Eu sei que na caminhada, no dia a dia, vocês vão encontrar situações, às vezes, que não dá para você, né, falar, o professor falou isso, eu tenho que fazer isso aqui. Não, analisa, sabe, o contexto, a realidade. Por exemplo, eu sei de pastores que trabalham em comunidades, né,
que eram favelas, né, agora são chamadas de comunidades, nas quais ele tem que lidar, por exemplo, com o traficante ali, que não dá para ele, né, simplesmente tomar uma atitude de vamos denunciar e vamos aquela coisa toda, porque, né, não é só ele que está correndo risco de vida, a comunidade está correndo risco ali, né? Então são situações bastante delicadas, tá? Eu acho que a gente tem que saber como lidar diante dessas situações e dessas realidades. Existe, né, o mundo ideal, mas a gente sabe que esse mundo ideal nem sempre se faz presente na realidade, no dia a dia, que ali são colocados, né? Então, a gente tem que tentar aí, né, conciliar essas questões aí. Por isso que eu não julgo ninguém, não julgo ninguém, atitude de pastor nenhum diante de situações assim, porque é muito delicado, ele está ali, ele está na realidade ali, ele está vivenciando naquela realidade, e eu não estou ali para saber o que ele está passando. Então, é fácil, do lado de fora, eu falar assim, não, tem que fazer, tem que denunciar, tem que fazer isso e aquilo. Agora, se coloca no lugar, né? Se coloca no lugar. Então, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento. Eu vou colocar para vocês um vídeo aqui, que eu acho legal aqui, deixa eu, tá? Das dificuldades, né, do líder, que na revista Exame, lá eles têm alguns vídeos que falam de liderança, e ele, né, esse vídeo aqui eu quero passar para vocês, é um vídeo de 1 minuto. Deixa eu... Porque ele aborda algo assim bem interessante na questão da liderança, e eu quero... Vocês estão vendo o vídeo aí? Tá vendo? Sim. Então vamos lá. Sim. Quais são as principais dificuldades de um líder? Um líder, ele acaba se deparando com uma situação muito curiosa dentro de uma equipe. Um líder convive com o sentimento de solidão. Mas por que solidão? Primeiro, porque ele tem um conjunto de decisões que são dele e são indelegáveis, que estão ligadas às suas responsabilidades. Segundo ponto fundamental, um líder representa tanto a instituição, quando ele não fala em nome dele, ele fala em nome de uma organização, quando ele precisa representar a sua face humana no dia a dia do trabalho. Então, essa solidão se aprofunda nesse processo. E não é fácil para que um líder viva sozinho com alguns dos seus dilemas. Às vezes o horizonte da empresa não é positivo, mas ele precisa construir um horizonte otimista para aqueles que trabalham com ele. Como fazer isso? Primeiro, tenha certeza que você é um ser humano, não queira ser perfeito. Segundo, ache alguém para falar sobre essas coisas. Abra o seu coração sobre os dilemas da liderança. Terceiro, assuma que ser líder é, muitas vezes, estar sozinho, mobilizando pessoas para um desafio maior. Ouviram bem, hein? Né? Você vê que ele aponta alguma coisa interessante aí na questão da liderança, essa questão da solidão, né? Porque por mais que a gente delegue, há coisas que dependem de nós mesmos, tá? Nós precisamos tomar decisões que são indelegáveis, né? Ou seja, decisões que cabe a nós tomarmos essas decisões. Então, isso se coloca você numa posição, né, de solidão, porque você tem que decidir sobre essas questões, né? Agora, na segunda ali, ele coloca algo assim que me pega muito, tá? Que é a questão de você estar representando uma instituição, não é? Então, quando você vai falar alguma coisa, né, naquilo que é seu particular, e hoje isso aparece bastante por causa da rede social. Por causa da rede social. Hoje você tem, por exemplo, seu perfil do Facebook, seu perfil, né, do Instagram, embora o Instagram né, é pouco se fala ali, mas Instagram é mais fotos, né? Mas o perfil, por exemplo, do Facebook, onde se você coloca ali as suas posições, né, como ele diz ali, as pessoas quando lerem aquilo, elas não vão elas podem interpretar da seguinte maneira, né? Ali está falando o Marcos,
Esse Marcos, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, ele é pastor da Igreja IPI da Vila, lá no Carrão, na Zona Leste de São Paulo. Ou seja, você representa uma instituição, você não consegue, né, sair disso, você não consegue, parece que você perde essa questão da sua individualidade. Você a tem quando você está no seu privado, mas quando você está no público, você está representando sempre a instituição, não é? Então, e muitas vezes isso choca, isso mexe muito com a gente, principalmente nessas questões políticas, nas quais o pastor tem uma posição, mas você percebe na sua comunidade que a posição ali não é bem aquela que você, né, defende, e você, então, você tem que tomar muito cuidado para se manifestar, né, para que você não possa, né, colocar a instituição na qual você representa numa situação, né, ruim, numa situação complicada. Então, isso, né, liderar não é fácil. Pastorear, no nosso caso, né, não é uma tarefa simples, né, no sentido de que, né, não tem aí implicações, né, grandes. E terceiro, gente, tem amigos ou amigas, gente que você possa abrir o coração e conversar, e falar. Isso é fundamental. Tá? Diz que amigo você conta no dedo, né? Então, mas tenha, tá? Tenha. Tá? Para que você possa realmente abrir o coração, sem medo de ser julgado, sem medo que vão usar aquilo lá contra você, né, para ganhar até o seu lugar na igreja lá, entendeu? Mas você tenha realmente pessoas que você possa abrir o coração e possa falar, né, possa desabafar, e possa contar suas fragilidades, né, suas limitações, suas tentações, tudo. Tá? Então, é importante que você tenha esses relacionamentos de amizade. Amizade é algo fundamental, né, para que você não se sinta tão sozinho nessa tarefa de pastorear e de liderar uma igreja. Ok? Tá? Isso é importante. Dê preferência que não pertença à comunidade que você pastoreia, né? Isso. Eu sabia que essa pergunta ia surgir, né? Então, assim, é sempre aquela questão, né? Você pode ter amigos, amigas realmente dentro da comunidade, que você possa falar tudo, abrir o coração, contar ali, né, as suas fraquezas, aquela coisa toda, né? O ideal seria, né, você ter isso. Talvez se você é da comunidade, você já é daquela igreja, e você então vai, né, caminhando todo o processo, né, e aí é ordenado pastor naquela igreja, talvez você tenha relacionamentos de amizades ali, que você possa, então, mantê-los, né, e continuar, né, e aí abrir o coração ali. Agora, se você está chegando numa comunidade, tem que se tomar muito cuidado, porque a igreja sempre vê no pastor, embora hoje se questione bastante as autoridades, mas sempre se vê no pastor, né, o anjo da igreja, né, a autoridade ali na igreja. Então, nem sempre as pessoas vão compreender as suas debilidades, né, as suas fraquezas. Então, você não pode se colocar como super-homem na frente da igreja. Isso é uma tentação que nós temos, e isso é muito ruim. Tá? Isso é muito ruim. A igreja tem que ver no pastor, na pastora, seres humanos que ali estão, tá? Mas, ao mesmo tempo, você não precisa chegar lá na frente da igreja, né, e falar que você está tentado pela vizinha, entendeu? Você não precisa também chegar lá e abrir e falar as coisas, tal, tá? Então, estou exagerando em coisas assim, porque, assim, eu estou querendo dizer assim, que não dá para você, né, abrir toda, né, aquilo que você é na frente da igreja. Então, você precisa ter amigos nas quais você possa realmente colocar. E aí, nesse caso, né, o Everton, acho que perguntando, que falou isso, né, aí você vai ter amigos, colegas, que às vezes é do próprio ministério mesmo, são pastores também, mas são amigos, na quais você pode conversar e ter esse relacionamento franco e aberto, né, por eles ali. Ok? Tá? Mas construa esses relacionamentos. Eles são fundamentais. Tá? Isso. Importante ser amigo, tá?
É fundamental, a amizade é fundamental. Precisamos dela. Tá? E amigos está para além dos interesses comuns. Tá? Está para além dos objetivos comuns. Tá? Amigo é uma coisa... Rubem Alves ele tem um texto sobre amizade que vale a pena. É um texto muito legal. Tá? E ele fala que a amizade ela se constrói na inutilidade. Né? Ou seja, o amigo ele não tem que ser útil, porque se a relação é de utilidade, então aí é de interesse. Né? Então já não é um relacionamento, né, franco e transparente de amizade. Exato. Né? Então ele é meu amigo porque faz algo para mim, né, ou que me agrada, ou que me beneficia, ou coisa parecida. Então ele fala da inutilidade, ou seja, não precisa fazer nada, não precisa ter gesto nenhum na minha direção, mas eu sei quem ele é, eu sei que ele é meu amigo, e a presença, ainda que silenciosa, dele é uma experiência fantástica de amizade e abençoadora. Né? Então, é importante que a gente tenha esse tipo de amizade. Né? Esse tipo de amizade, porque o amigo é aquele que muitas vezes contraria a gente, é aquele que fala não, é aquele que diz você está errado. Né? Então, esse é o amigo. Esse é o amigo, que não tem interesse nenhum. Né? Então, ele não tem medo de confrontar você. Ok? Tá bom, gente? Deus abençoe. Tá, Deus abençoe aí. Uma boa semana para vocês. Tá? E a gente... para mim, o verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Deus. Isso mesmo, Fábio. Né? Isso é importante. Deus abençoe, gente. Obrigado. Grande abraço, viu? Qualquer coisa... Alô, um abraço. Tá bom? Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, professor. Até essa hora, você acredita? E aí, alguém conseguiu fazer exegese? Não? Pera aí. Não!